GJR Entrevista. Estamos de volta, 8h41, reta final, último bloco desta edição de hoje aqui no GJR, abrindo mais um bloco de entrevistas. Câmeras já liberadas conosco nos estúdios da Clube. Neste terceiro bloco do GJR, entrevista a professora Vialana Esther Salatino, para falar sobre uma formação que cuida das pessoas, das relações e da sociedade. A psicologia é uma das áreas mais procuradas quando o assunto é compreender o comportamento humano, promover a saúde mental e atuar de forma ética e responsável em diferentes contextos. Para falar sobre a graduação em psicologia da Universidade de Caxias do Sul, campus Hortências, recebemos hoje a coordenadora do curso, a professora Vialana Esther Salatino. Bom dia, doutora. Professora, bem-vinda, tudo bem? Que legal te receber hoje aqui. Tudo bem? E aí, professora? Bom, a gente sabe, né? A psicologia é uma área tão vasta e que, ao mesmo tempo, né? A gente sempre acha a mente humana, as dificuldades da gente compreender a psique, né? Mas desperta tanto interesse que o UX não pode não ter um curso de psicologia dentro do seu campus aqui das Hortências, né? O que diferencia essa proposta hoje de tantas outras, né? Porque é uma área tão vasta que desperta, como eu falei, tanto interesse. Muita gente procura. O que diferencia, professora? Então, primeira coisa... Bom dia, né, professora? Bom dia. A todos os ouvintes também, né? Que a vocês, a gente já deu bom dia. Então, assim, o que diferencia é que hoje a gente está vivendo tempos, né, de necessidade de um olhar psicológico. Então, claro que cada área é uma área. A gente, nas exatas, vai ver que 1 mais 1 é igual a 2, né? Sim. E na psicologia é o contrário. A gente olha e vê, bom, esse ser humano não é igual àquele, né? Cada um é único. Então, a gente tem essas diferenças e o que tem trazido a atenção das pessoas é a necessidade mesmo, né? De entender o ser humano, que a gente tem visto coisas feias, né? Tipo, essas situações todas que aconteceram com os animais semana passada, com o Orelha, que tá tão famoso, esse cãozinho, mas a gente sabe que isso são muitos casos. Então a gente tem visto pessoas maldosas com animais, com pessoas, enfim, diversas situações que nos assustam, não é? E aí todo mundo tá pensando nisso, né? O que a gente faz com essas pessoas? Qual é o problema? É uma psicopatia, não é? Né? A gente inclusive falou sobre isso hoje no início do programa, né? Sério? De um jovem, do jovem esse, né? Uhum. Será que vai conseguir se reinserir na sociedade? Mano, muitas vezes tem as características, tem o estudo psicológico da pessoa, né? Daqui a pouco é um sociopata e tudo mais. Sim. E é por isso que tem um curso pra fazer esse trabalho, né? E tem um tratamento também, né? Que Exato. É possível com psicologia e psiquiatria, enfim, né? Não vou dizer que a pessoa volte a ser um anjo, mas, né? Tem algumas pessoas que têm uma estrutura já de personalidade ruim e que imagino que seja o caso. E aí a gente sabe que pelo menos precisa de medicação e tratamento para conviver em sociedade, né? Para ser realmente reinserido. Com o tempo a gente sabe que as pessoas também esquecem, né? Provavelmente volta. E professor, que tipo de estudante costuma se identificar com a proposta do curso de psicologia da UX? Certo. Tem alguma métrica assim? Olha, são pessoas de todos os tipos, né? De todas as idades também. A gente tem alunos com mais idade, pessoas que não puderam fazer psicologia porque aqui em Canela não tinha. Não tinha, claro. E aí, não só de Canela, mas da região toda, né? Que vieram para Canela estudar psicologia porque antes fizeram outra escolha que era mais possível aqui em função da vida, né? De não poder viajar por ter filhos pequenos, de trabalho, enfim. Então, hoje essas pessoas conseguem estudar aqui, né, essa área. E a gente tem, então, pessoas com mais idade, de segunda, terceira formação. Eu já tive alunos aqui com mestrado, né, pessoas que já têm uma formação, mas que vêm buscar a psicologia porque era um sonho, porque querem mudar de área, né. E é uma área que tem crescido muito a procura por diversas outras, né, nuances, né? A gente vê propriamente a saúde mental no trabalho, que é um tema tão vasto, né, professora? Isso. Então as pessoas acabam procurando e precisando de profissionais mesmo. Isso, a gente tem abordado bastante a questão da saúde mental no trabalho, né? E a psicologia do trabalho organizacional, ocupacional, que são áreas dentro do trabalho, elas têm contribuído, né, para que as pessoas possam se manter saudáveis, porque não está fácil assim o ambiente corporativo, né? Muitas demandas.
Ao longo da graduação, professora Violana, o aluno entra em contato com diferentes abordagens e campos de atuação. Como que o curso prepara o estudante para lidar justamente com essa diversidade de possibilidades profissionais? Ele se forma e olha vastas possibilidades no mercado, né? Como é que ele vai se preparar melhor para isso durante o curso? Então, durante o curso a gente tem realmente o curso com disciplinas, né? Que mostram um pouquinho de cada campo. E aí a gente procura trazer também, né, profissionais de diversas abordagens, diversas áreas da psicologia para semanas acadêmicas, para cursos, enfim, conversas, mesas redondas, para conversar também sobre essas situações que acontecem, né, na sociedade. E aí esse aluno ele se identifica, né, com a área que ele gostaria mais, ou as áreas, às vezes é mais de uma. E aí ele depois vai buscar uma especialização nessa área, né? Professor, pensando na realidade aqui da nossa região, pensando especificamente aqui, região das Hortênsias, né, como a formação em psicologia dialoga com essas demandas que a gente tem hoje, social, educacional e de saúde aqui da comunidade, né? Como que é aquela conversa? Então, a gente tem também, dentro das disciplinas, a gente tem algo que a gente chama de curricularização da extensão, que são disciplinas específicas, tanto de início, como de meio, como de final de curso, que trazem um convívio, uma ação, né, social. Então, onde o aluno vai procurar uma instituição, algum local, para desenvolver um trabalho. Então é feito um diagnóstico, é pensado o que vai ser realizado, se trabalha isso na disciplina, ele vai lá e aplica e traz de volta e a gente discute o que foi feito, né? Legal. Além disso, a gente tem já por uma prática da UX, a UX Comunidade, que a gente fez também aí no ano passado aqui na praça aqui pertinho, né? Dos Lagos, acho que você chamou. No Parque do Lago. Isso. Parque do Lago. A gente fez ali e que traz várias áreas, inclusive de cursos que não tem em Canela, né? O que tem trazido profissionais para ações, tipo fazer exames aqui, enfim. Então a gente tem esse vínculo e a gente tem também alguns momentos, né? Tipo o Setembro Amarelo, que é muito importante para nós, no sentido de saúde mental. O Janeiro Branco também, mas aí a gente tem os alunos de férias, né? Sim. Então a gente trabalhando mais setembro. Isso, a gente trabalha mais o Setembro Amarelo e outras ações, né, que são oferecidas para a comunidade. E também a gente tem os estágios, né, que em Canela deve começar no ano na metade desse ano, no início do ano que vem, né? A parte prática. A parte prática, onde a gente oferece atendimentos, né? Mas antes disso, também no próprio UXTalk, que os alunos das escolas vêm visitar a UX, a gente ofereceu no ano passado, por parte da psicologia, tanto orientação profissional, como a gente ofereceu também instruções, né, e acompanhamento ali para a construção do primeiro currículo, né? Então a gente tem uma necessidade de pessoas para poder fazer um curso de psicologia que não é só teoria, e aí a gente precisa desse vínculo, já é uma prática na Universidade de Caxias do Sul, mas a gente, no curso de psicologia mais ainda, né, tem que estar em contato com a comunidade, não tem como a gente negar. Além do conhecimento técnico, né? Quais as competências humanas e éticas que o estudante vai desenvolver ao longo do curso e que vão fazer diferença para ele na atuação como profissional psicólogo? Então, eu sempre digo que o curso ele não é só teoria, né? Como eu acabei de falar, a gente precisa desenvolver isso ao longo do curso, né? E a empatia é uma grande competência que a gente não tem visto na sociedade ultimamente, né? Verdade. Porque se eu me coloco no lugar daquele cachorrinho, eu não cometo aquilo que eu fiz, não é? Então, assim, a gente tem várias competências que a gente enfatiza muito. A empatia é a maior delas, com toda certeza, né? Porque eu não posso ser um profissional de psicologia se eu não tenho empatia, né? E outras tantas, dependendo da área que a pessoa vai, né? A gente foca mais em umas ou em outras, porque a gente tem uma vasta possibilidade na psicologia, como a gente falava antes, psicologia do trânsito, hospitalar, do emagrecimento, financeira, tem várias áreas surgindo, inclusive, né? E aí a gente está trabalhando com eles questões de competências durante as aulas, durante as práticas que se fazem em sala de aula mesmo, e nessas que a gente falava com a comunidade, né? Para que eles possam chegar perto das pessoas e serem uma outra pessoa ali, embora um psicólogo, né? Não simplesmente uma teoria ali, uma pessoa rígida que não consegue acessar. E para quem está nos ouvindo agora, professor, e acha que a psicologia pode ser um caminho
mas tá na dúvida. Que convite a senhora poderia fazer para essas pessoas conhecerem o curso ali na UX das Hortênsias? Então, a gente tem essas atividades e algumas abertas, né, ao público, que as pessoas podem comparecer, mas sempre tem uma abertura comigo mesma, né, que eles possam entrar em contato, quero marcar um horário, quero conversar sobre o curso, para conhecer também, né, a estrutura, o curso de psicologia, como vai ter estágio só a partir do meio do ano, ou do próximo ano, depende do que os alunos vão fazer agora, né, nesse semestre, em termos de fechar uma grade até o 7º semestre, a gente vai ter os estágios, mas o laboratório está sendo montado desde o semestre passado, né, e agora a gente deve finalizar o laboratório da psicologia de atendimento de clínica, né, psicológica. Então as pessoas podem vir, a gente mostra como é, onde esse curso acontece, a gente tem lá uma sala de espelhos, né, que é uma sala que o estudante assiste um atendimento do professor, pode interagir também nesse atendimento, que é tipo, eu sempre digo, cenário de filme, né, que a gente tem filme policial que tem as investigações, né, que a gente vê as pessoas assistindo a investigação, a conversa. Sala de monitoramento. Isso aí, só que daí ali a gente chama de sala de espelho, Sala né? de espelho. E aí a gente tem esse espaço, a gente tem os nossos laboratórios ali também. Eu acho que conversar para tirar as dúvidas também é importante, porque é importante na psicologia gostar de pessoas, mas tem outras áreas que são bem mais técnicas dentro da própria psicologia, que não tem tanta interação de atendimento, que é mais avaliação psicológica, área de psicologia criminal, né, de psicologia jurídica, que a gente chama. O campo é vasto. Muito. Onde tem pessoas, né? Corporativo também é muito forte, né? Sim, e Setores tá cada RH. vez mais forte em função da NR1, né? Em função de que a gente tem falado de um adoecimento das pessoas, né? Adoecimento mental, enfim, a saúde mental faltando, digamos, né? E as empresas sentem isso fortemente, né? As pessoas entram lá na sua estrutura e depois não conseguem dar conta, não é porque não tem a parte técnica do trabalho a ser realizado, mas porque falta o equilíbrio emocional, né? Então, nas empresas, além de se fazer entrevista e seleção, como as pessoas pensam, né, do psicólogo, a gente tem todo lado de um acolhimento também a essas pessoas, né? Que pode, às vezes, uma instrução, uma escuta, uma orientação pode ajudar a pessoa a se reorganizar, né? E se isso não acontece no contexto das organizações, a gente consegue encaminhar daí para atendimento clínico mesmo, se há necessidade, né? E também a gente tem um trabalho bem legal na psicologia com as lideranças, né? Com o foco lideranças, treinamentos de desenvolvimento, né? Pessoas que têm que trabalhar e que têm que ser mais sociais no trabalho e que não são, como que desenvolvem isso, né? Ou o contrário, a pessoa é falante, é extrovertida e precisa, né, se conter um pouco na atividade dela. Então, como ela vai conseguir fazer isso? Várias questões. Tem que ter todo esse suporte profissional por trás. Por hoje é só, professora Vialana, muito obrigado pela participação e por compartilhar conosco um pouco mais sobre a graduação em Psicologia da UX Hortênsias. E como a UX já sabe, portas sempre abertas aqui na rádio, quando quiserem voltar, estão sempre em casa aqui. Obrigada, a gente agradece. Obrigado, professor. A gente vai para as últimas informações, fazer a troca de cadeiras aqui para o Davinir trazer aí os últimos destaques dessa quarta-feira.